Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo a gente começa a playlist nova aqui no canal de racionalização de denominadores. Um tema que costuma, pelo menos que eu percebo em sala de aula assim, costuma gerar muitas dúvidas, né? Isso, então a gente tem que ir devagarinho, principalmente para quem tem muita dificuldade. Tá legal? Vamos lá. Nessa aula então, nessa aula de número 1, nós temos aqui 5 casos de fatores racionalizantes. Que papo é esse aí de fator racionalizante? Só o nome já assusta, já começou difícil. Não começou não, rapaz. Basicamente é o seguinte, você vai ter uma raiz e você precisa se livrar dela. Isso. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que encontrar um artifício matemático para me livrar da raiz. Isso, tá legal? Se livrar dela. Isso. Uma expressão com radical é chamada de fator racionalizante de outra quando o produto, a multiplicação delas, né, pessoal? Isso. Quando o produto delas é uma expressão sem radical, né, pessoal? Isso. Então você vai ter que se livrar daquele radical. Como? É isso que eu vou te mostrar. Esse é o fator racionalizante. Beleza? Ao longo da aula eu vou dando algumas dicas do que é normal ter dúvida, o que não é tão normal ter dúvida. Conforme eu falo para os meus alunos e falo aqui no canal direto, o difícil é um punhado de coisas fáceis. Se isso aqui tiver um pouquinho difícil é porque está faltando um tico-tico de uma coisinha fácil. Tá legal? Que você precisa correr atrás, tá? Vamos lá. Exemplos. Letra A é bem tranquilo. Veja, qual é o fator racionalizante de raiz quadrada de 7? Professor, eu tenho que arrumar um outro número que quando eu multiplicar por esse eu me livro da raiz, né, professor? Isso. Tchau. Isso, desse jeito. O fator racionalizante é raiz de 7, pois raiz de 7 que multiplica a raiz de 7 é igual a raiz de 49. Ou seja, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 7 vezes 7, né, professor? Isso, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Davizinho, cara, eu não lembrava dessa parte, então anota aí porque isso é importante. Você precisa saber que quando você está multiplicando, você tem aqui, olha, um radical, né? E um radicando, outro radical e outro radicando. Quando você está multiplicando os dois e eles têm o mesmo índice, você pode botar todo mundo dentro da mesma raiz, né? Isso, dentro do mesmo radical, sacou? Beleza, professor, e eles vão ter, né? Eu estou fazendo de propósito, eles terem o mesmo índice, eu estou multiplicando de propósito pela raiz de 7, para quê? Porque eu sei que os dois vão ficar debaixo do mesmo radical, e aí você só multiplica normalmente. Quanto é 7 vezes 7? 49. 49 tem raiz exata? 49 tem raiz exata. Raiz de 49 é 7. O que é normal, então, ter, né? Já que as histórias são muitas, né? Ter dúvida aqui, de repente não lembrar disso, mas aí você já anota agora, já fica sabendo, não vai mais, isso aqui já não vai mais ser um bloqueio, tá? O que você tem que estar sabendo, tá? Porque quando a gente estuda essa matéria, a gente já viu tabuada há muito tempo. Você tem que saber que raiz de 49 é 7, né? Isso, você tem que saber que 7 vezes 7 é 49. Isso, raiz, tá? Então, tabuada, tem que correr atrás, né, pessoal? Se não tiver no sangue, isso, tem que correr atrás. Sem tabuada fica difícil de caminhar, tá? Qual o fator racionalizante de 5 raiz quadrada de 3? Não me interessa aquele 5, eu não preciso me livrar do 5. Não, né, pessoal? Não, cara, a gente quer se livrar, ó, da raiz, né, professor? Isso, eu não quero ter um radical no final. Ah, professor, então fica igual a letra A. Fica igual a letra A. Não olha pro 5 não, cara. O que interessa é a raiz de 3, tá legal? Para eu me livrar dela, que nem eu fiz com a raiz de 7, o que eu vou fazer? Professor, multiplica pela raiz de 3 também, né? Professor, isso é um 3? Pô, isso tá parecendo qualquer coisa, menos um 3. Vamos lá. Então, você multiplica pela raiz de 3, né, cara? Então vai ficar 5 raiz de 3, que multiplica a raiz quadrada de 3, né? Isso. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Mesmo raciocínio que nós usamos aqui. Beleza. Repete o 5, se preocupa com ele ainda não. Você sabe, ou raiz quadrada, se você quiser botar raiz quadrada de 3 ao quadrado, sem problema nenhum, tá? Bom, raiz de 9 a gente sabe que é 3. Aí agora sim, a gente vai usar o 5 para multiplicar com esse 3. 3 vezes 5, 15. Utilizei o fator racionalizante certinho. Sacou? E é isso que o teu professor vai querer cobrar de você, tá? No primeiro momento a gente começa bem devagar, depois eu dou uma atenção melhor para quem vai fazer concurso, tá? Vai fazer uma CFS, vai fazer aí um colégio normal, etc, etc. Vamos lá. Qual o fator racionalizante de raiz quinta de 7 elevado à terceira? Preciso me livrar desse cara. Não pode ter um radical no final, depois que eu utilizar esse fator racionalizante. E é sempre um produto, né, pessoal? Isso, é sempre um produto. No final você tem que ter ali, ó, um resultado, né, um produto sem radical, tá? Que nem está escrito aqui.
Então vamos lá. Usando o mesmo princípio que nós temos em cima. Esse cara aqui, ele conseguiu sair dessa raiz, por quê? Porque ele tem raiz exata, né, pessoal? Isso. Ele conseguiu sair daqui de dentro, por quê? Porque 49 tem raiz exata. Eu preciso fazer a mesma coisa aqui. A raiz é quinta. Para sair de dentro dela, esse radicando tem que ter expoente 5, né, pessoal? Isso. Se for igualzinho, ele consegue sair da raiz. Que nem aconteceu em cima. Aqui é 3 ao quadrado, a raiz é quadrada. É por isso que o 3 pode sair da raiz, né? Eu não preciso nem fazer 3 vezes 3, 9. Se fosse um número grandão, eu poderia botar assim, por exemplo, 1250, que multiplica 1250. 1250 ao quadrado, beleza. Se o expoente é quadrado e a raiz é quadrada, esse número sai da raiz, né, pessoal? Isso. Pegou a visão? Então, a mesma coisa aqui. Tá legal, professor? Ali é 3, né? 3 mais 2, 5. Sim, você está certo. Então, eu vou multiplicar pela raiz quinta de 7 ao quadrado. É isso aí, cara. O nosso fator racionalizante é raiz quinta. Tem que ser o mesmo índice, né, professor? Isso. Raiz quinta de 7 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplicar esse com esse, propriedade de potência. Repete-se a base, somos expoentes, né, professor? Isso, as bases são iguais. E é o que eu fiz aqui, ó. Raiz quinta, né, de 7 elevado ao cubo, que multiplica a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado, é igual a raiz quinta, todo mundo ali dentro do mesmo radical, né, pessoal? Isso. De 7 elevado ao cubo vezes 7 ao quadrado. Repete-se a base, somos expoentes. 3 mais 2, 5. Agora que tá igual o expoente do radicando e o índice, tchau, 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 radical. Isso, sobra só o 7 no final. Beleza? Na letra D, então, pessoal, não tá completa, gente. Vou ter que apagar, tá? Eu vou sair para vocês printarem. E aí eu finalizo, né? Finalizo a letra D e coloco a letra E. Tá bom? Qual o fator racionalizante de raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2? Aí, nesse caso, que você tem uma soma, né, de duas raízes aqui, quando a gente tem isso aqui, a gente vai precisar de um fator racionalizante muito estratégico. E esse fator racionalizante, a estratégia que a gente vai utilizar tem a ver, recorre a uma coisa chamada produtos notáveis, tá? Então, pare aqui para recordar produto notável, ó, produto da soma pela diferença. Beleza, pessoal, eu nunca vi isso. Vou entender? Você vai, tá? Olha para cá. Qual é a história do produto da soma pela diferença? Soma é um sinal de mais, diferença é um sinal de menos. Produto é uma multiplicação. Saquei, professor. Multiplicação de uma soma por uma subtração. Isso. Olha para cá, vê se não é isso que está escrito aqui. Multiplicação de dois números que estão somando, multiplicado com dois números, os mesmos números que estão subtraindo, né? Isso. Então, A mais B, que multiplica A menos B, vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É isso. Esse é o artifício que a gente precisa utilizar para fazer isso aqui, se inspirar nisso aqui. Beleza? Perfeito, professor. É por isso que o fator racionalizante vai ser esse cara aqui. Eu já tenho a soma, né? Isso. Falta a subtração do nosso produto. Sim. Então, eu vou repetir a raiz de 5, vou trocar o sinal para menos e vou repetir a raiz de 2. O fator racionalizante, então, é raiz de 5 menos raiz de 2. Pronto. Quando eu escrever essas duas coisas aqui, não vai ficar exatamente assim? A mais B que multiplica A menos B. Raiz de 5 mais raiz de 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Vai, professor. Aí eu vou usar esse artifício. Você vai. Junto comigo aqui do lado de cá já já. Vamos lá, ver se você quer printar aí. Beleza, moçada? Vem pra cá então, que já tá pronto aqui, né? A gente tinha parado nessa parte aqui, né, do fator racionalizante. A gente já sabe que pega esse cara aqui que é mais, coloca o sinal de menos e vamos multiplicar aqui para fazer aparecer isso aqui. Sim, esse vai ser o A, este aqui vai ser o B. Perfeito. E aí vocês podem acreditar em mim, pessoal, essa raiz vai desaparecer? Vai. Tá? Nosso radical, no final nós vamos ter um produto sem radical, tá? Olha para cá. Então eu coloquei aqui direitinho, né? Entre parênteses, raiz de 5 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Esse é o A, esse é o B. Então agora é só eu colocar A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Isso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então ficou aqui, ó, raiz de 5 elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 2 elevado ao quadrado. Professor Davi, cara, como é que a gente faz a potência de uma raiz? De forma bem prática, bem maceteada, tá? O que você faz? Aqui a raiz é quadrada, não é?
É sim, professor. E aqui também. Sim. Aí você corta esse número com esse, pronto. Cortei esse 2 com a raiz morreu. Sobrou só o 5. Cortei esse 2 aqui da raiz do índice com a potência, sobrou só o 2. Faz desse jeito. Professor, eu queria me aprofundar mais nessa parte de potência de raízes. Tem isso tudo aqui no canal? Tem, tá? É uma playlist antes dessa, tá bom? Vamos lá. No final, então, sobrou 5 menos o 2 igual a 3. Finaliza aí, tá legal? Com chave de ouro. Letra E, a mesma coisa que a gente fez agora, tá? Vai ter um 3 ali na frente, tu vai se preocupar com ele? Não, né, pessoal? Não, só no final. Isso, vai repetindo ele até o final. O que interessa pra gente é se livrar da raiz de 5, tá? Então, mesmo raciocínio que a gente fez aqui. Qual o fator racionalizante de 3 raiz de 5 menos 2? Beleza. Um vai ser o A, o outro vai ser o B, né, pessoal? Isso. E eu vou aplicar isso aqui, produto da soma pela diferença. Você vai. Então, o fator racionalizante, tá vendo que agora é menos? Antes era mais, aí eu botei o A e o B da história, né? Só coloquei o sinal de menos. Aí agora não. Agora já tem o sinal de menos, eu vou colocar o quê? Troca para mais, né, pessoal? Que é para a gente poder recorrer a esse recurso aí. Isso, tá? Então, repetir aqui, ó. 3 raiz de 5 menos 2, entre parênteses bonitinho, que multiplica o 3 raiz de 5, só que mais 2, né, pessoal? Isso. Davizinho, cara, faz diferença botar este na frente multiplicando o outro multiplicando esse? Não, cara, é multiplicação. Na multiplicação, a ordem das parcelas, a ordem dos termos não vai mudar nada. Não vai não. Tá legal? Então é só fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Se preocupa com ordem não, tá? Esse é o A, esse é o B. Beleza? Então vai ficar este aqui, ó. 3 raiz quadrada de 5. Tudo elevado ao quadrado. Bote sempre entre parênteses, tá? Não esquece o parênteses não, que é importante. E raiz menos, repete, né? Coloca aqui o menos, tá? Que é da propriedade, né? Dos produtos notáveis. 2 elevado ao quadrado. Beleza, isso aqui é fácil, né? 2 vezes 2 é 4. E aquela parte lá? O 3 você faz normalmente como a gente fez esse aqui, ó. Saquei, professor. 3 elevado ao quadrado, normalmente, sim. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Beleza. E a raiz? Saquei, professor. Eu imagino aqui que tem o 2 aqui, né? Né? Não precisa botar, mas realmente ele existe. Cortei aqui, sobrou só o 5. Foi. Então, eu repeti aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, e o 5 eu trouxe para cá. É uma multiplicação, né? 9 vezes 5 dá 45, e 2 ao quadrado é 4. 45 menos 4, resposta 41. É assim, dependendo da base que você tenha, pode ter ficado até muito tranquilo, sabe? Mas dependendo da base, né? Dependendo das histórias, são muitas, né? Aluno que trocou de escola, trocou de estado, enfim, etc. É muita informação para uma aula só. Mas é um vídeo, você, né? Deixa eu sair da frente. Você vai ali no teu ritmo, cara, tá? Você vai no teu ritmo. Pausa, volta um pouquinho, faz teus próprios resumos, tuas próprias anotações, tá legal? Que você vai conseguir, eu tenho certeza, vai conseguir ir caminhando nessa matéria junto comigo, tá bom? Na aula de número 2 é só exercício, né, professor? Isso, só exercício. Aí você vê aí, se você quer praticar, fazer, é sempre bom fazer exercício, você vê aí, se quer praticar na aula de número 2 comigo, ou se vai fazer aí a apostila, né, o livro que teu professor passou. Tá legal? Até mais. Tchau, tchau.